Oi, gente, tudo bem? O prazo para declarar o imposto de renda está acabando. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Cássio Rodrigues, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Cássio, primeiramente queria te agradecer por vir conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre a declaração de imposto de renda. Somos nós do Conselho que agradecemos a oportunidade de poder, mais uma vez, estamos aí desde o início da entrega da declaração, esclarecendo sempre a população, a telespectador em geral, e mais uma oportunidade que a gente agradece. Cássio, e aí eu falei que está acabando o prazo, que dia que é o último dia? 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio, é o último dia útil do mês de maio. E aí a orientação que a gente já deixa aqui de início, não deixa para as 23 horas e 59 minutos, né? Porque na verdade nós já estamos nos 45 minutos do segundo tempo, né? Lembrando que a entrega da declaração ela começou a ser feita no mês de março, então nós já temos aí mais de praticamente 2 meses completos, né? Da entrega praticamente não, hoje, 2 meses. Porque foi dia 15 de março. Então 2 meses completos para a entrega da declaração já se passaram. Então nós temos pouco mais aí, temos exatos 15 dias, na verdade, né? Se a gente contar o dia de hoje, 15 dias para poder concluir. Então já estamos em cima da hora. Se demorar um pouco mais, aí talvez corrija nem conseguir transmitir. E eu acho importante a gente recapitular quem precisa declarar o imposto de renda, até porque houve algumas mudanças, né, na lei. Sim. Bom, os obrigados a fazer a declaração do imposto de renda, nós temos uma série de critérios estabelecidos pela legislação. Alguns um pouco mais complexos, mas a regra geral para esse ano são aquelas pessoas que receberam acima de R$ 30.600 por ano, ou aquelas que têm um patrimônio superior a 800 mil, bens e direitos, que a gente fala, superior a 800 mil reais, então talvez a pessoa não tenha recebido acima dos 30.600, mas tenha um imóvel que esteja valendo 800, ou 2 imóveis que a soma tem mais de 800, ela também está obrigada. Então, e além desses 2 casos, nós temos aquelas pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis também acima de determinado valor. Então nós temos várias regras de apresentação, mas as básicas são essas. E aí fica o questionamento, se a pessoa tem algum investimento, por exemplo, em criptomoedas, ela precisa declarar? Sim, tem que fazer a declaração do investimento que está disponível em criptoativos. Inclusive, hoje as exchanges que a gente fala, né, que são as corretoras que cuidam, que fazem a custódia desse criptoativo, como por exemplo a Binance é uma delas, então elas já apresentam para a Receita Federal informações, a Receita já tem essa informação, até que volume eu tenho de criptoativos, então eu sou obrigado também a fazer a declaração. E aí eu sei que tem algumas regras que incluem dependentes. Sim. Quem pode ser meu dependente? Sim. Mais uma vez, nós temos também uma regra geral em termos de pessoas que eu posso incluir como dependente na minha declaração de imposto de renda. Normalmente são cônjuges, filhos, em alguns casos até mesmo aqueles parentes colaterais, que a gente fala que são os irmãos, desde que comprovam um vínculo de dependência com a pessoa. Outros casos específicos, caso eu tenha, por exemplo, a determinação judicial, onde eu sou responsável por determinada pessoa e ela não tem um vínculo parentesco. Mas a regra, nós estamos aqui pensando sempre numa regra geral, são filhos, pais, também posso fazer a declaração como dependente, e também cônjuge. Tá, e aí quais documentos eu preciso, então, para comprovar que essas pessoas são meus dependentes? Isso. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você vai passar a informação daquelas pessoas que são seus dependentes. E lá eu tenho o número do documento CPF da pessoa e o nome da pessoa. Regra geral, a declaração do imposto de renda, ela não faz esse vínculo. Então ela não faz um vínculo de determinada pessoa filha da que está fazendo a declaração, é esposo, é esposa, marido, mulher, então ela não faz... Vai pela boa fé, digamos assim. Exatamente, lembrando que a gente fica sujeito a uma fiscalização desse imposto de renda. Esse imposto de renda pode haver uma fiscalização, que alguém chama de malha fina, e quando dessa fiscalização eu preciso comprovar com documentos hábeis, né, idôneos, o grau de dependência. Então, por isso que tem que colocar ali as informações reais, porque se cai nessa malha fina... Exatamente. Apesar que nós temos hoje a declaração pré-preenchida,
que diminuiu de forma considerável o risco de que a minha declaração ela seja retida em malha. Antigamente havia com muita frequência, a retenção da declaração do imposto de renda na malha por conta de cruzamento de informações. Então, às vezes, a instituição financeira passava uma informação, eu colocava outra, por inexperiência no preenchimento da declaração. E aí, acho que é a dúvida de muitas pessoas. É possível fazer essa declaração sem a ajuda de um profissional? Por exemplo, eu consigo entrar no site da Receita e fazer essa declaração sozinha? Veja, a sua pergunta é importante. Por quê? Porque depende muito do nível de complexidade da sua declaração. Se a sua declaração é uma declaração que, já vindo pré-preenchida, ela precisa de pouco complemento ou talvez nenhum complemento, você não precisa de um profissional contábil para poder fazer a declaração. E aí você falou de pagar ali o tributo, né? Que às vezes você precisa pagar ali uma taxa. O próprio site da Receita, ele já gera esse boleto para você pagar e evita golpes? Sim, exatamente. O que acontece? Quando você faz a apresentação da declaração do imposto de renda e ela gera um valor a pagar, você pode fazer o pagamento em parcela única, que vence no dia 31, por isso é importante não deixar para a última hora, porque no dia 31 já vence o pagamento da cota única ou primeira parcela no dia 31. Dia 31 vai dar numa sexta-feira. Se você não conseguir apresentar em cima da hora, você não vai conseguir fazer o pagamento. Até porque as instituições financeiras têm umas limitações de horário de pagamento. Ou você pode fazer o parcelamento. Quando você faz esse parcelamento, há a opção de colocar débito em conta ou emitir o próprio DARF. Naturalmente, é muito mais interessante você colocar débito em conta. Para não esquecer. Exatamente, você fica despreocupado. Aquele valor vai ser debitado na sua conta caso tenha saldo. Se não tiver saldo, vai ficar aberto. Você vai ter que fazer a emissão do DARF manual. Se eventualmente você fazer a opção por não quero débito em conta, eu prefiro todos os meses, ao final do mês, gerar o valor do tributo para poder fazer o pagamento. Você pode fazer essa emissão, seja no aplicativo, seja na plataforma Gov. Lembrando que ela é atualizada pela taxa Selic a partir da segunda parcela. A gente está caminhando para o final, mas falando aí de pagar o boleto, de restituição, essas pessoas que deixaram agora para o final recebem essa restituição quando? Recebem mais à frente. Nós temos um cronograma de apresentação da restituição. E esse cronograma ele começa com as pessoas que têm uma prioridade absoluta, são pessoas com moléstia grave, alguns tipos de deficiência, idosos acima de 80 anos. Depois nós vamos para um outro grupo, que são idosos acima de 60, mas com uma idade inferior aos 80. E assim por diante. E naturalmente, quando a gente encerra esse grupo dos prioritários, a gente começa a entrar naquele grupo que os que enviaram mais cedo. Cássio, a gente está caminhando para o final, mas eu acho que é importante a gente falar que quem não declara dentro do prazo está sujeito a pagar uma multa. Na verdade, ele não está sujeito, a multa é obrigatória. Não apresentei a declaração até o último dia e estou no rol dos que são obrigados a fazer essa apresentação. Quando eu apresentar a declaração e for imprimir, a primeira página que sai já é o valor da multa, que é um valor mínimo de R$ 160 ou 20% do imposto devido. É curioso isso. 20% do imposto devido, não é 20% do imposto a pagar. Isso é sério. Por que isso é sério? A dependendo da robustez da declaração que você está fazendo, às vezes você detecta um imposto a pagar. Vamos imaginar, vamos trabalhar uma suposição. Você trabalha um imposto a pagar de 10 mil, mas você tem deduções de 9. 10 menos 9, R$ 1.000 para poder fazer o pagamento. Muitos imaginam que, então eu vou pagar R$200 de multa, que são os 20% sobre os 1.000. 20% sobre os 10, porque é 20% sobre o imposto devido. O imposto devido foi 10. Não é o imposto a pagar, porque ele teve deduções, mas o imposto devido são 10. Então você vai pagar R$2.000. R$2.000. E você se depara com o DARF para fazer o pagamento de 2. Leva aquele susto. Aquele imenso susto. Então, a dica, se programar, já declarar, já está mais que atrasada. Dia 15, dá tempo ainda. Cássio, eu agradeço, muito obrigada. E as portas estão sempre abertas para você e para o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade. Nós agradecemos, estamos sempre disponíveis, a população
goianiense pode contar com o Conselho Regional de Contabilidade. Nós estamos ali abertos para esclarecer todos os tipos de dúvidas, não só dúvida de contador, dúvida da população também. Está com dúvida? Busca o conselho, busca um profissional contábil de sua confiança. Não só de imposto de renda, você tem aí uma série de outras situações que geram dúvidas também para a população no dia a dia, situações relacionadas à MEI, relacionadas a empregador doméstico e assim por diante. A gente está lá sempre disponível para esclarecer isso. Cássio, muito obrigada. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, que tenham conseguido tirar as dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.